Está intimado. Mas eu queria fazer uma pergunta. Vocês falaram do trabalho de vocês. Sim. Agora, tem uma real possibilidade do Bolsonaro ser preso ou de não querer disputar a próxima eleição? Eu acho que... Tá, mas nesses dois aspectos, quem ocuparia esse lugar do bolsonarismo ou dessa lacuna que ele vai deixar? Ou vocês não acreditam nessas... Você acha que ele não vai ser preso e vai concorrer? Eu acho que o Bolsonaro vai ficar inelegível. Porque os crimes que ele cometeu durante as eleições, os crimes eleitorais, caso a justiça eleitoral passe pano, acabou a justiça eleitoral no Brasil. Acabou o sistema de punições. Tem elemento para isso. Só um exemplo. Um exemplo que acabou de sair do cartão corporativo. Ele gastou um dia antes de uma motociata R$34 mil numa padaria. Isso é caixa 2. Mano, é óbvio que caramba, ele tava bicho, pagando com o cartão corporativo dele uma manifestação político-eleitoral dele. É óbvio que assim, ele fez isso. Isso é uma. Por exemplo, você não pode criar um programa social assistencial em ano eleitoral. Ele fez isso. Ele criou vários. Ele criou pra taxista, pra caminhão. O do caminhão chegou a R$2 por mês. R$2.000 por mês. R$2.000 por mês. Se um prefeito... Mas como passa um negócio desse? Porque passou. Ele fez. Sabe o que ele imaginava? Eu vou fazer todas essas coisas, eu vou ganhar. Tanto que assim, ele deixou 400 bi. Uma bomba fiscal. 400 bi. Não sou eu falando, procurem, tem matéria do Valor Econômico sobre isso. É 400 bi pro outro governo e ninguém sabe como ainda vai resolver isso aí. Ele pensou assim, se eu ganhar, a justiça eleitoral não vai me derrubar. Porque a justiça eleitoral não vai derrubar um presidente eleito, ainda mais se fosse presidente numa eleição conturbada. Vamos falar que foi marmelada. Ele ia cometer os crimes e me ia matar no peito e depois que se dane. Só que ele perdeu. Ele perdeu, e é o seguinte, imagina um prefeito, você é o prefeito de uma cidade pequena. Num ano eleitoral, você faz um caixa, cria um programa de dar dinheiro para todos os seus taxistas, os seus aliados, e você compra voto na cidade interior. Pronto. Por isso que fizeram essa lei, você tá proibindo isso. Se eles inocentarem o Bolsonaro nisso aí, tá dado um precedente para todo mundo. Então assim, é muito difícil a justiça eleitoral, no status que o Bolsonaro tá, diante de tantos crimes eleitorais, eu só tô falando dos crimes eleitorais que ele fez, que ele cometeu, tá muito difícil da justiça eleitoral passar pano para ele. E ele poder se candidatar em 2026. Exato. Então a primeira parte da tua pergunta, eu acho, ele vai ter graves problemas para manter os direitos políticos dele. E quem ocupa esse Tá tendo uma disputa. As Forças Armadas, como a gente viu, até por essa briga, elas querem absorver esse prestígio que foi dado na tese de que elas podem salvar o Brasil. Então, um Mourão tava tendo 80, 100 mil curtidas no Twitter. É mesmo? Vilas Boas também. O Vilas Boas tá numa situação de saúde complicada. O Mourão não. O Mourão ele desponta como um líder disso, ainda que ele brigue com o Bolsonaro demais, dê aquele pronunciamento que ele deu. Mas hoje ele é a liderança mais destacada nesse universo militar. O filho do Bolsonaro chama ele de traidor, não foi? Sim. Você tem um Tarcísio que eu acho que ele vai ser muito institucional, eu acho que ele vai pra reeleição em São Paulo, então ele não vai ocupar a figura do Bolsonaro. Mesmo porque o Tarcísio não é bolsonarista raiz. Não. O Bolsonaro, o Tarcísio, ele é politicano. Ele teve no governo da Dilma, né? Exatamente, ele trabalhou no governo da Dilma. Você vai ter, por exemplo, caras de nicho. O Nicolas vai pegar a parte da galera evangélica pra ele e vai fazer isso. Você vai pegar o Zema e a galera dos liberais guedistas, a turma do... viu o Paulo Guedes que passa pano pro Bolsonaro. Esses caras vão pegar um outro nicho pra eles. Mas acho que substituir essa coisa que unificou todo mundo, igual foi o Bolsonaro, não vai ter. Eu acho que a gente vai ter... quando morreu o Alexandre o Grande, ele morreu cedo demais. E aí ele tinha vários generais. E é legal, porque ele claramente não falou isso, mas pra história ficou isso. Aí estava no leito de morte do Alexandre o Grande, aí os generais estavam todos em volta, e eles queriam ficar com o Império. Claro. E perguntou, Alexandre, quem vai te suceder? Quem vai te suceder? Escolhe um. Aí ele falou, pra quem vai ficar o Império? Ele falou, para o mais forte. Né? Eu acho que ele não falou isso, mas ficou pra história isso. Do tipo, se matem. E no fundo, eles queriam isso. Porque todo mundo ficou com um pedaço, né? Os principais generais deles foram pegando nacos do Império do Alexandre. E logo que terminou a guerra, surgiu a primeira... Não, terminou a morte dele, quem vai ficar com o corpo? Aí uma turma queria que ficasse lá na Babilônia, outros queriam levar pro Egito, o Ptolomeu queria levar pro Egito, ele levou pro Egito, deu guerra, e o império dele inteiro dividiu, e eles ficaram se matando. E assim, ficou décadas todo mundo se matando. Eu acho que o bolsonarismo vai se consumir nisso. Vai dividir o império do Bolsonaro, eles vão ficar rachados, se matando, pegando pedaços aqui e dali, já estão brigando. O Carluxo e a turma da militância direta dele estão cancelando semana passada o Tarcísio porque ele tirou foto com o Lula.
Sim, o Tarcísio já é brigado com o Salles. O Tarcísio... O Bolsonaro já brigou com a Carla. Com a Carla. Então eles vão brigar entre si. Todos. Já essa turma do Novo vai começar a botar muita cabecinha de fora. O Carluxo vai falar, mas calma aí, sai fora daqui. O Eduardo não pode ser esse cara. O Eduardo gostaria, mas acho que ele não tem nem capacidade. E o que o Eduardo quer, assim como os outros filhos, são coisas mais modestas. O Eduardo, ele gosta de ficar viajando pelo mundo e falar que ele foi reconhecido na Fox News. Ele fez grandes contatos fora do Brasil nisso aí. E acho que o ego dele quer isso, ganhar uma grana. A mulher dele é influencer. Flávio, só grana. E o único que ama aquilo naquela família é o Carluxo. Esse ama mesmo a causa do pai e tal. Acho que não vai ser nenhum dos filhos. Eu acho que vai ter uma balcanização. Tinha uns caras que poderiam ocupar esse papel. Até tô vendo o bonequinho dele ali. Um Hang pode ser um substituto. É que eu não acho que ele vai fazer, que ele tem uns problemas de empresa dele, que ele tem que se proteger ali. Mas eu acho que não vai vir ninguém. Eu acho que eles em grande medida vão ficar se matando pra ver quem ocupa esse espaço. Deixando claro que esse bonequinho foi o próprio que trouxe. Não é a gente que vamos colocar um boneco. Um altar do Hang. O altar do Não, ele trouxe quando ele veio aqui. Presente inútil. Como presente inútil, inclusive. Então eu acho que eu acho que vai ter isso, é natural. Vários. Nos Estados Unidos o trumpismo também teve esse fenômeno da galera se dividindo. E é bom que se divida, porque eles também nunca gostaram de estar juntos. Eles não se gostam. Foi por ocasião. O Bolsonaro unificava muita gente.